hoje tem Flamengo no Maracanã contra o Juventude e a quarta rodada do Brasileirão para a gente continuar na liderança. Agora tem um assunto chato hoje, viu? BH, esquece. Se inscreva no canal ASR Fla. Se você não for inscrito, ative o sininho. Meta o dedo no like para ajudar aqui nossos esforços. E crédito de imagem, Sport TV, Grupo Globo, link na descrição. E vamos começar aqui com esse detalhe, Bruno Henrique indiciado e tudo mais. Mas antes, não vamos julgar o cara. Ele tem o direito de se defender e as provas são contundentes. Bora lá. E ontem a notícia do indiciamento do Bruno Henrique, um dos jogadores mais queridos da história do clube mais popular do Brasil. Ou seja, a gente não tem um problema, a gente tem uma avalanche. Essa é a manchete do dia, né? Essa é a manchete. É uma pena que a gente tem que falar sobre isso numa rodada de jogaços, tem jogos muito bons, a gente vai falar ao longo do programa, mas não tem como a gente não abrir falando sobre isso. Mais uma situação lamentável e que vai precisar dessa apuração da justiça, né? A gente sabe que os clubes começaram a prestar mais atenção nesse assunto, tem feito palestra com os jogadores, tem orientado os jogadores. Esse fato aconteceu em 2023, então acho que é quando começou realmente a ter esse problema aqui no Brasil. Mas é uma pena que a gente veja um jogador tão importante relacionado a isso. Tem que passar por uma apuração. Tem que passar por investigação, né? Tem que saber se esse inquérito vai se desenvolver realmente no processo, para aí tudo ser apurado. Mas é muito triste a gente estar falando sobre isso, né? Eu acho que, assim, os jogadores precisam olhar para esse tema com muito mais atenção, muito mais atenção. Na verdade, esse é um problema bem mais antigo, que remete lá ao mundo analógico dos anos 80, que é o primeiro grande escândalo denunciado de manipulação esportiva no Brasil, a chamada máfia da loteria, denúncia feita pela revista Placar. Só que lá no mundo analógico dos anos 80, para o esquema funcionar, eles, segundo a denúncia da época, eles aliciavam centenas de pessoas, centenas mesmo, mais de 100, porque envolvia atletas de duas equipes, árbitro, as pessoas que selecionavam ou sorteavam os jogos para a loteria esportiva, centenas de pessoas. Passa para 2005, a máfia do apito, o escândalo que teve o Edilson Pereira de Carvalho como pivô. Sites de aposta já funcionavam no Brasil, eles eram ilegais, ao contrário de hoje, não eram regulamentados, eles eram clandestinos, mas operavam já no Brasil. Eles foram ser regulamentados agora, recentemente, né? E aí os apostadores tiveram um avanço já em relação à máfia da loteria. Cara, eu vou aliciar um árbitro. Né? Os jogos já eram cotados nos sites de apostas e eu vou aliciar um árbitro. Dois, no caso, né? Naquele ano, era o Danelon, que apitou a Série B Campeonato Paulista, e o Edilson, que apitou o Campeonato Brasileiro da Série A e Libertadores. Jogos que o bando comprou dos dois juízes. E aí deu ruim para eles, porque o juiz, eles perceberam, perdendo dinheiro, que o juiz não conseguia, por pior intencionado que estivesse, o juiz não conseguia garantir resultado de jogos. Então, por exemplo, eles compraram a vitória do Corinthians na Vila Belmiro contra o Santos, do Robinho e do Giovani. O Robinho e o Giovani acabaram com o jogo e por mais que o juiz tentasse dar a vitória para o Corinthians, ele não conseguiu. Então, assim, foi uma tentativa frustrada de lucro com manipulação esportiva. Hoje, com a proliferação dos sites de aposta, é mais simples e lucro mais garantido, porque você não precisa mais comprar o resultado do jogo. Você compra um jogador, alicia um jogador, e atenção, eu não estou ocupando nem Paquetá, nem Luiz Henrique, nem o Luiz Henrique. Nem Bruno Henrique, nem Luiz Henrique, nem Paquetá. Eu estou apenas contando como funciona hoje, né, aquilo de que são acusados. Você compra um jogador para ele tomar um cartão. Então é lucro, o risco é muito baixo. Aumenta muito a possibilidade de manipulação esportiva. Que a gente fica decepcionado quando um jogador como o Bruno, o nome, a representatividade que ele tem, a história de vida que ele tem também, acaba envolvido numa situação como essa, que a gente vai esperar a apuração para saber o real desfecho e a culpa, se há ou não, da parte dele, né? Mas assim, nós estamos falando de um jogador histórico do Flamengo, gente. Um dos jogadores históricos de um dos maiores clubes da América Latina, do mundo. Um jogador que vai estar provavelmente numa competição FIFA daqui a pouco, uma Copa do Mundo de clubes. Então acho que tem o interesse também da FIFA em observar como esse caso vai caminhar, porque é um jogador que provavelmente vai ser inscrito numa competição dela sob muito holofote no meio do ano. Mas o que nos resta é aguardar, assim, caiu como uma bomba, porque assim, existem, primeiro que é uma investigação da Polícia Federal, isso aí já traz toda a seriedade do caso, e depois que existem algumas informações que a imprensa conseguiu, de situações que estão sendo avaliadas nessa investigação, que são muito fortes, que implicam muito fortemente o Bruno, pelo menos num primeiro momento, num primeiro olhar.
Então, assim, uma pena que tenha acontecido, porque a gente não gostaria que isso existisse dentro do cenário do futebol, mas infelizmente não é novidade. A gente já teve aqui no início de 23 uma apuração enorme, uma discussão enorme sobre o tema. O incidente com o Bruno é posterior às punições daquele caso. Então, se aquele caso na nossa cabeça serviria de exemplo para que não acontecessem novos, já não funcionou, né? Porque o incidente é no jogo do final do ano de 2023, as punições, a investigação da penalidade máxima é do início de 2023. Então a gente tem que refletir também sobre lições que podem ser tiradas, que não foram tiradas, né? Pelo menos inicialmente a gente observa assim, daquela grande apuração do Ministério Público de Goiânia. Eu acho que, em linhas gerais, o problema está no ser humano, né? O problema não está no esporte, o problema não está nos sites de apostas, o problema está no ser humano que, infelizmente, diante de qualquer possibilidade de se dar bem, acaba burlando leis e regras para poder se dar bem. Isso estou falando em linhas gerais, não estou falando especificamente de nenhum caso ou do Bruno Henrique, do Paquetá, do Luiz Henrique ou de tantos outros. Mas o fato é que alguns jogadores já foram punidos, outros banidos, porque tentaram se dar bem através de um sistema que é fácil de você manipular, né? Como é esse novo momento do futebol com os sites de apostas. Assim, a minha postura em relação ao caso do Bruno Henrique vai ser a mesma que eu tive no caso do Paquetá, no caso do Luiz Henrique. Eu prefiro aguardar as investigações. Quando a justiça der o veredito, a gente passa a acreditar naquele veredito. De alguma forma, essa investigação no Bruno Henrique está sendo tocada pela Polícia Federal do Brasil. É uma investigação muito séria, como disse o Henrique. Diferentemente do Paquetá, o Bruno Henrique ele vai sofrer 2 investigações, na Justiça Comum e na Justiça Desportiva, porque a promessa é de o STJD reabrir o caso. Então, o Bruno Henrique provavelmente vai ter que se defender em 2 esferas, na Justiça Comum e na Justiça Esportiva também. E a gente vai aguardar os acontecimentos. O Bruno Henrique, como eu disse, vai ser relacionado para o jogo de hoje, a não ser que de última hora o Felipe Luiz ou o clube perceba que não deva colocá-lo, mas o próprio Bruno Henrique nas redes sociais dele já soltou uma arte do jogo como os atletas fazem, ou seja, indicando que vai estar presente no Maracanã para participar do jogo. Então, esse é um bom debate que a gente pode ter aqui. O Bruno Henrique deveria jogar, não deveria jogar, o Flamengo deveria levá-lo, o Felipe Luiz deveria tratar como esse caso. Você tem opinião formada sobre isso? Assim, eu acho que enquanto ele estiver apto a jogar, o Flamengo tem direito de fazer o que quiser com ele, colocá-lo em campo. Assim como o West Ham coloca o Paquetá para jogar, assim como o Luiz Henrique jogou esse tempo inteiro. A diferença da seleção brasileira, e eu defendi a não convocação do Paquetá, por quê? Porque o Paquetá, nesse caso, não era um problema da seleção brasileira. Então não tinha por que a seleção levar um problema para dentro do ambiente dela. Porque podia estourar um caso mais grave e aí a seleção ter que responder por algo que não pertence a ela. No caso do Bruno Henrique, a mesma coisa. Assim, o Bruno Henrique, eventualmente, esteve na última lista, né? Na pré-lista do Dorival. Eu também já não sou a favor de você convocar o Bruno Henrique numa próxima data FIFA, por exemplo. Porque você não pode levar um problema para um ambiente que não é seu. Um problema que não é seu para o seu ambiente lá e tal. Então, agora, enquanto ele tiver com condições de jogar, e ele se colocar à disposição, eu estou bem, por mim eu não fiz nada, eu sou inocente, enfim, eu não sei as explicações que ele vai dar para o presidente do Flamengo, para a diretoria, para o próprio Felipe Luiz, para os companheiros, entendeu? Então, enquanto ele tiver em condições de jogar, ele deve jogar, como o Paquetá está jogando, o Luiz Henrique e tantos outros jogaram, né? E assim, eu acho que é uma questão bem complexa, porque como disse o Eric, primeiro que todo mundo gosta da presunção de inocência, todo mundo tem direito à defesa, Bruno Henrique vai se defender, né? A gente tem que ter o maior cuidado. Mas os prints, as conversas são incriminadoras. Realmente tudo indica, tudo leva a crer quando você lê as conversas por WhatsApp que ele teve ou supostamente que ele teve com o irmão dele. Acontece, na história da imprensa brasileira está cheio de exemplos em que autoridades investigam algo, passam para a imprensa. O caso mais famoso é o da escola base, mas não é porque a Polícia Federal passou uma coisa que a gente tem que naturalmente já encarar aquilo como verdade. Quem vai decidir se o Bruno Henrique é culpado ou não é a justiça, certo? Então, e ele goza de presunção de inocência. E enquanto ele for inocente, enquanto ele não tiver uma punição esportiva que seja, ele tem todo o direito de jogar e o Flamengo de escalá-lo. Ponto. Depois de ler essas conversas, você está com 2 cartões no Brasileiro, Bruno Henrique? Sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga pra nós, hein? KKKKK. Aí o Bruno Henrique avisa, vai ser contra o Santos.
Ele avisa, né? Vai ser contra o Santos, de fato ele leva o cartão contra o Santos. Ele avisa 2 meses antes do jogo contra o Santos. Isso, né? Para ter essa noção. Exato. E aí eles começam a conversar sobre dinheiro, o Bruno Henrique fica preocupado, tem uma série de diálogos, eles estão publicados na íntegra no GE, né? Quando for o terceiro você avisa, hein, kkkk, etc. Você lendo assim, eles são incriminadores, eles sugerem um problemão mesmo para administrar. Aí, já que eu fiz a pergunta, o que eu faria? Né? Se fosse o Felipe Luiz, chamaria ele para conversar. Bruno, você fez isso? Você avisou familiares e apostadores que você levaria um cartão e eles lucraram dinheiro em cima de um jogo do Flamengo de forma indevida? Se o Bruno Henrique falar assim, pô, eu fiz isso, Felipe, aí eu como técnico afastaria ele. Acho que é o que eu faria. Tá bom, nesse caso sim. É o que eu faria nesse momento. Chamaria ele para conversar. Você fez isso? E assim, como o Flamengo mesmo postou ontem, ele gosta da presunção de inocência. E se ele falar, não, Flamengo, eu não fiz, eu vou provar a minha inocência. Aí acho que o clube tem todo o direito de ficar ao lado dele. Por que não é uma prova cabal? Porque ele pode conseguir provar que não foi ele que escreveu aquilo. Sim. Que o cartão não tinha nada a ver com esse contexto. Sim. Ele pode dizer que o celular dele foi hackeado e conseguir provar isso de alguma forma. Sim. Então o print é um forte indício, mas não é prova cabal. Então, assim, o Flamengo ontem, a última manifestação do Flamengo foi essa, de que ele não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos. E o clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência. Então, o Bruno Henrique, até provem o contrário, ele é inocente. Então, o que eu faria seria isso, chamaria ele para conversar. Bruno, aconteceu isso aqui mesmo? Você confirma isso? Se ele falar, pô, confirmo, cara, pisei na bola, errei, aí eu falo, então tô te afastando. Mas eu vou ter que aguardar o que o clube vai fazer, a gente não sabe ainda. Certamente vai chamar uma atenção danada a entrada dele em campo. O que o clube poderia avaliar era isso, assim, eu preciso ter essa atenção sobre os meus atletas, além do jogo em si, porque como você disse, o Bruno Henrique provavelmente não vai ser nem titular hoje, já não seria por causa do rodízio que o Felipe Luiz faz. Você imagina quantas câmeras não vão estar no banco de reservas, apontadas para o banco de reservas, né? Na hora de começar o jogo, né? Essa exposição nesse momento. Por exemplo, por um outro aspecto, a gente viu a quantidade de câmera apontada para o banco do Santos antes do jogo contra o Fluminense, porque o Neymar estava ali. Então hoje, por um outro motivo, certamente várias câmeras e olhares estarão voltados para o banco de reservas do Flamengo, onde provavelmente estará o Bruno Henrique. Então, assim, isso que o clube poderia avaliar. Eu quero ter essa atenção para o meu jogo, ou eu deixo passar e boto ele no jogo seguinte, daqui a 2 jogos ele volta e explico isso publicamente, comunico isso de forma clara. Para o jogo de hoje a gente não vai usar o Bruno Henrique por causa disso, mas ele já volta no próximo jogo, não sei o quê. E aí isso é o clube que tem que avaliar internamente como uma empresa. Pois é, mas Eric, será que os clubes não têm nesse momento assim um papel, que adotar um papel, né? Estou levantando um debate, não estou dizendo que é isso que tem que ser feito. Eu também não sei, de verdade. Não sei o que tem que ser feito. Eu também a gente está aqui discutindo porque é realmente muito delicado. Mas será que os clubes não têm nesse momento que ter uma posição um pouquinho mais dura? Olha, se a gente tem algum jogador envolvido com alguma suspeita de manipulação de cartão, de envolvimento nesses casos de apostas, vamos afastá-lo. Para mandar um recado para toda a comunidade do futebol. É o que você faria? Eu levaria isso em consideração, eu teria esse papo que você teve, mas eu acho que dependendo... É muito de sentir, né? Se o cara tá falando a verdade ou não, é muito difícil. Ele pode mentir. Não tive nada a ver com isso. É muito difícil, mas talvez... se tem um técnico mais adequado para tratar com o Bruno Henrique é o Felipe Luiz, porque eles caras conviveram juntos 6 anos como atletas. Né? Assim, é diferente de se fosse um outro técnico qualquer que chegou para assumir o Flamengo esse ano. Além de tudo, o Felipe tem um conhecimento... muito próximo das reações do Bruno, de como ele é como ser humano, como ele é no dia a dia, como ele reage quando ele está triste, como ele reage quando ele está feliz. Então, um pouco mais, né? O Felipe sabe muito bem como é que funciona a cabeça do Bruno Henrique. Um clube como o Flamengo adotar uma postura assim, uma postura mais firme, uma postura que é dura, e não significa abandonar o jogador. O Bruno Henrique é ativo do Flamengo. O Flamengo tem que realmente resguardar esse atleta e oferecer todo o auxílio necessário, inclusive para ampla defesa do atleta. Acho que faz parte do clube fazer isso porque é um ativo do Flamengo. Mas o clube desse tamanho, com essa representatividade, olha, aqui a gente vai, enquanto o nosso jogador estiver envolvido, nós vamos afastá-lo. É uma mensagem que se passa para todos os seus atletas. De talvez, quando o jogador estiver
perto de uma conversa assim, que às vezes nem é na maldade, eu acho que ingenuidade também não dá pra ser, mas nem é na maldade, o próprio jogador já se tocar, pô, não vou colocar... Estou aqui jogando tão bem no Flamengo, não vou me colocar nesse risco, não vou ameaçar minha carreira, nem que depois vai desenrolar um processo, porque a gente sabe que leva tempo para sair um resultado. É que se você faz isso, Jéssica, você... É muito complicado. O julgamento moral do Bruno Henrique já está feito, né? Esse é Desde ontem. Sim, tem que ser... É um detalhe a ser cuidado. Você ouve na rua, você conversa com as pessoas e tal, o Bruno Henrique culpado, caramba, não sei o que. Porque os prints são exatamente. incriminadores. O que a imprensa revelou até agora contribui para esse julgamento moral do Bruno Henrique. Se o clube ainda contribui, entre aspas, afastando ele, o que dá a impressão para esse julgamento moral? Até o Flamengo já percebeu que o Bruno Henrique é culpado e o afastou. Então, por isso é que eu de verdade, assim, eu estou aqui na minha ignorância, eu não sei mesmo o que... Não tem uma receita. Não tem uma receita. Porque, como você destacou, é uma situação... Eu sei o que eu faria com meu filho, nova. tá? Eu sei o que eu faria com meu filho. A educação, isso eu sei. Agora, isso funciona como uma empresa. O Bruno Henrique não é filho de ninguém ali dentro. Não tem uma receita. É complicado. Outra coisa que a gente não pode prever, estou especulando, ninguém pode prever como ele será tratado por torcedores do Flamengo. Ainda que ele não tenha entregado um jogo, cara, eu acho que é uma quebra de confiança brutal com o torcedor. Você usar da sua condição de atleta, de um clube profissional, para beneficiar toma um cartão, faz um gol contra, toma uma expulsão, perde um jogo. A gente não sabe como é que o torcedor reage com isso. Você pode dar margem para tudo. E tem um reflexo dentro do elenco também, né? Se o Bruno, diante do elenco, diz que é inocente e a diretoria toma a decisão de afastá-lo, como é que os outros jogadores observam aquilo? Pô, diante da menor suspeita, é um tema bem delicado. Tem dois pontos. Por isso que eu sempre fui a favor da seleção não convocar os jogadores que estão sob investigação. Porque aí você traz um problema que não é seu. Não tem nada a ver contigo. Agora, quando você está no clube, é um problema seu. Perfeito. O Luiz Henrique, enquanto foi investigado e agora réu, segue jogando bem. O Paquetá, cara, irreconhecível. Imagina a cabeça, a carreira do Paquetá pode acabar. Ele sentiu. Mas eu acho que isso pesa a favor do Bruno para hoje. E ele foi para a Copa América, lembremos. A ver como será o desempenho também do Bruno, se ele vai ter cabeça para jogar. O assunto não é novo, Rizek. E assim, ele fez bons jogos depois que esse assunto surgiu lá atrás. É claro que hoje foi um passo adiante. O que foi informado ontem é um passo adiante. Mas ele conseguiu lidar bem quando esse assunto surgiu. Em Belo Horizonte, no pessoal do Troca, depois da final contra o Atlético. Ele foi entrevistado pelo Alex, pelo Mansur e pelo Felipe Diniz. O Flamengo tem a segurança de que esse jogador vai conseguir performar mesmo diante desse ambiente adverso. Isso também pesa na decisão. Se você sabe que é um jogador que vai sentir algum tipo de efeito, você afasta até para preservá-lo. É um assunto muito delicado. Eu tendo a achar que o Flamengo deva seguir com ele no time. Eu tendo a achar isso. Se o Flamengo leva a presunção da inocência e não há um julgamento, uma definição sobre o fato, a nota do Flamengo é muito clara, assim, sobre a permanência dele no time, pelo menos até ter uma definição. Se vai haver, por exemplo, uma suspensão preventiva, o Flamengo já não tem poder sobre essa escalação dele. Mas enquanto ele estiver liberado para jogar, eu tenho sensação muito clara, assim, que o Flamengo está irredutível em mantê-lo no time. Acho que vai manter também. E mantê-lo sempre relacionado. Porque é um jogador importante, pelo ativo que é. Já que você citou troca de passes, aliás, antes do troca de passes, para mim, assim, uma coisa está clara. Para quem ficou feio a história, para o Bruno Henrique, como disse o Eric, o julgamento moral já está estabelecido, e para o STJD. Porque a denúncia chegou no STJD e o Tribunal Esportivo, que poderia ter investigado, poderia ter levado adiante, arquivou o caso. Ficou feio para o STJD. Ficou feio. Arquivou o caso com a explicação de que era pouco dinheiro envolvido. E, sinceramente, pouco importa o valor. Exato. O valor, nesse caso, é o de menos. Você não está julgando o valor, você está julgando o ato. O que importa é o ato. Então, assim, para o STJD já ficou uma mancha. Porque imediatamente não quis nem investigar, bom, arquivou. Assim, eu acho que cabe uma... E o que é muito dinheiro e pouco dinheiro, né? Exato, sim. Exato. E agora vai reabrir, né? Cabe uma reflexão sobre o papel do Tribunal Esportivo. Pra isso, né? O Tribunal Esportivo está lá para quê? É só para 2 meses depois de uma agressão dizer que o jogador vai pegar 3 jogos, 4 jogos, ou ele está lá para coisas profundas também? Ele demonstrou uma incapacidade... brutal diante de lidar negligência, com o fato... eu diria, né? mais do que incompetência, negligência. Negligência. E esse é o cartão. No finzinho do jogo, contra o Santos. No finzinho do jogo. Acho que a gente tem que dar também o contexto desse cartão, E sabe o que é assim? Ele vai e reclama do cartão. Ele vai e fica indignado com o cartão, cara. Né? Um drible horroroso do Soteldo. E vai, toma o cartão, avisa que vai levar o cartão, se for verdade o print, leva o cartão, e ainda fica indignado com o cartão.
Quem está em casa, talvez assistindo aqui, se perguntando por que 2 meses antes ele avisou o irmão que tomaria um cartão nesse jogo, a gente tem que dar esse contexto. Depois desse jogo, o Flamengo iria a Fortaleza, jogar com Fortaleza, e teria um jogo contra o Palmeiras em sequência, que seria um jogo decisivo, supostamente decisivo para aquela reta final. Então, eu acho que já tinha um planejamento para que ele ficasse pendurado, suspenso no jogo contra o Fortaleza para não ter que fazer essa viagem e estar mais inteiro contra o Palmeiras. Não vejo problema nenhum em relação a isso, tá? Acho que isso é planejamento, é você lidar com o regulamento que existe e tentar ter suas peças mais fortes nos jogos estratégicos. Bruno, a gente está aqui no meio de uma celebração de título, mas é uma rara oportunidade que a gente tem junto de você de se referir à questão que foi muito debatida e foi noticiada nas últimas semanas, de um relatório que fala sobre um volume de apostas num cartão amarelo seu que você terminou por tomar no jogo contra o Santos em Brasília, no Brasileiro do ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação, o que você tem a dizer sobre isso, se você chegou a conversar com alguém antes desse jogo sobre de que tomaria um cartão, se foi algo que aconteceu no jogo e esse volume de aposta é uma coincidência. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso e como você recebeu todo esse noticiário e a investigação? Olha, recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo, e assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E estou muito feliz hoje pelo esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Fala, Rizek, Jéssica, Eric, Henrique, todo mundo que está com a gente. Boa tarde. Olha, pois é, a gente está aqui desde manhã para ver a movimentação de pertinho aqui no CT Ninho do Urubu, porque o Flamengo está concentrado, os jogadores chegaram por volta das 11 da manhã. O Bruno Henrique estava entre esses jogadores, né? Inclusive ele está lá dentro. Nesse horário, mais ou menos, eles estão terminando o almoço, que começou por volta do meio-dia, e vão ficar aqui concentrados para esse jogo diante do Juventude. E a pergunta de $1 milhão que todo mundo quer saber é se o Bruno Henrique estará entre os relacionados. O entendimento do Flamengo, desde o momento que saiu as primeiras notícias, vocês citaram muito bem aí durante todo esse debate sobre a questão da presunção de inocência, é o que está sendo levado em consideração pelo Flamengo. Portanto, a informação que a gente tem é que sim, o Bruno Henrique estará nessa lista de relacionados, embora o Flamengo só vá divulgar por volta das 6h15 da tarde, porque a saída aqui do CT está marcada para 6h20. Então, minutos antes, o pessoal vai divulgar essa lista e é bem provável que sim, o Bruno Henrique esteja aí entre esses jogadores relacionados. E aí eu quero destacar pegar um gancho, até eu acho que foi a Jéssica que falou da questão do entendimento do Flamengo, do Bruno Henrique ser um ativo do clube. Conversando com algumas fontes do Flamengo, foi esse mesmo, digamos, a palavra, o termo, a expressão que foi usada. Porque o Flamengo pode contar com esse jogador, né, no que diz respeito a esse período enquanto está sendo investigado e tudo mais, apesar de ter sido indiciado. Mas aí a questão é, se for afastar o jogador, vai afastar para esse jogo contra o Juventude? Vai afastar no jogo contra o LDU? Ou, enfim, contra o Vasco, na próxima rodada do Brasileiro? Então, o Flamengo está trabalhando com essa presunção de inocência também porque não sabe muito bem se for, por exemplo, afastar o jogador, vai fazer sentido afastar 1, 2, 3 jogos, enfim. Então, por enquanto, é essa forma que o Flamengo tem conduzido aí a relação com o jogador nesse caso.
Falando um pouco sobre o time que vem a campo, o Felipe Luiz já deixou claro que a tendência é priorizar o Campeonato Brasileiro, mas também, claro, né, tem que pensar em competições e viagens que desgastam. Essa, por exemplo, a ida até o Equador na semana que vem é levada também em consideração para fazer o manejo desse elenco aí. E tendo em vista tudo isso, para hoje, o Felipe Luiz pode optar pelo Danilo na zaga, né, para fazer dupla de zaga com o Léo Ortiz. Eu vou passar rapidinho aqui a provável escalação, apesar de estar bombando, né, essa informação sobre o Bruno Henrique, mas também para o torcedor se preparar no que diz respeito ao jogo. A provável escalação, então, tem o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, o Varela também pode cumprir essa função, Léo Ortiz e o Danilo, depois de recuperado de 2 lesões na coxa, pode ter oportunidade. Lateral esquerda, Alexandro, com a possibilidade também de ser o Ayrton Lucas. Meio, Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta. Gerson, Cebolinha e Bruno Henrique ou Juninho. Aí eu quero destacar também, há cerca de 1 hora mais ou menos, o Bruno Henrique postou nas redes sociais, sabe aquela artezinha que o pessoal coloca chamando pro jogo, né? Maracanã, Flamengo e Juventude. O Bruno Henrique postou essa arte nas redes sociais dele, e aí ele colocou também um versículo da Bíblia, Isaías 41:10. Ele não escreveu isso no post, tá? Mas o que significa o versículo é: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É interessante fazer uma relação com o que ele falou também na final da Copa do Brasil para o Mansur, né? Sobre, enfim, acreditar e falar sobre ser inocente. Essas são as palavras, as únicas, né? A única manifestação do Bruno Henrique hoje diz respeito ao jogo de logo mais à noite. Rizek. Obrigado, Camila. Cara, infelizmente, o Bruno Henrique dominou o noticiário esportivo sobre essa questão de aposta e ele ser indiciado, tem muitas provas, mas vamos torcer por ele, lógico, porque a gente tem que pensar no Flamengo. O Flamengo é maior do que tudo e vamos tentar imaginar ele inocente para continuar a nossa trajetória no decorrer da temporada. Mas aí a questão de se provar inocente é dele e a gente tá aqui para apoiar até que prove o contrário. Mas nosso comentarista sobre jogo foi muito pouco. Nossos comentários sobre o jogo foram muito poucos, né? Mas vai ter jogo hoje. Vai ter jogo e isso é o que importa. Cabeça focada no jogo de todos os jogadores, lógico. E, enfim, é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Plá para ajudar a gente. Ative o sininho também para receber mais. E meta o dedo no like para ajudar, né, cara? Dá essa força pra gente. Compartilha com a geral. Comenta, vamos interagir. E é isso aí. Saudações, o Brunegra.